Este é o segundo vídeo neste ano da série Charqueadas Debate Educação. Hoje vamos falar sobre diversidade, políticas afirmativas e representatividade no ambiente escolar. Preconceitos e discriminações são produzidos social e historicamente e perpassam os diferentes âmbitos da vida coletiva, estando presente também no convívio escolar. É importante ressaltar que quando falamos em diversidade, nos referimos às diferentes formas de existir no mundo. A diversidade se relaciona com a ideia de cultura, envolvendo diversas configurações sociais. Isso porque cada cultura tem suas próprias características, há uma enorme variedade cultural na nossa sociedade. E a escola tem um importante papel de formar indivíduos conscientes dessas diferenças e prontos para atuar no combate aos preconceitos. E é por esse aspecto, o preconceito, que eu gostaria de começar a conversar com a Yara. A Yara, que é professora, assistente social, ativista LGBTQIA+, e que atua na ONG, Mães pela Diversidade, uma entidade que reúne mães e pais de crianças, de adolescentes e adultos LGBTQIA+. Então, Yara, eu gostaria que tu pudesse abordar para nós o que te levou às Mães pela Diversidade, E como se dá essa tua atuação dentro deste grupo? Eu gosto muito dessa pergunta, sabe? Embora eu sempre me lembre que eu preferia não estar nessa luta. Mas eu entrei na Mães pela Diversidade no ano de 2015, após um desabafo do meu filho nas redes sociais. Ele fez um texto longo logo depois do Dia dos Namorados, 12 de junho aqui no Brasil. E esse Dia dos Namorados para ele foi bastante traumático. E ele relatou o que aconteceu. No momento que eu li aquilo, não consegui segurar as lágrimas, mas fiquei com muita raiva. Porque ali ele relatou que tentou ir no cinema com o namorado e tiveram que sair no meio do filme porque tinha homens héteros ali olhando para eles de maneira agressiva até, olhando feio. Depois eles foram para um restaurante e também se sentiram ameaçados nesse restaurante e, entre outras coisas, assim, resolveram ir embora, com um 12 de junho bastante frustrado. E aí eu, como mãe, lendo esse texto, eu fiquei muito assustada. Eu sabia, desde muito cedo, que não ia ser fácil ser mãe de um homem gay afeminado. Nunca foi fácil. Mas, depois de adulto, a gente começa a perceber assim, o quão a sociedade pode ser violenta, agressiva e muito cruel. Aí, lendo esse desabafo, eu fiz um desabafo na internet, onde uma pessoa muito querida, assim, que eu tenho, mora no meu coração, que é uma psicóloga, se chama Carla, e ela leu aquele desabafo, porque nós temos amigos em comum, Charqueadas, e ela leu e me chamou no direct e me mandou uma mensagem dizendo que ela também era mãe, que ela é mãe de uma filha lésbica, contou mais ou menos assim a história dela e disse que tinha um coletivo de mães que tem a sede em São Paulo, que eu solicitasse amizade para Maju, que ela iria conversar comigo e de repente, a gente podia trocar ideia e dúvidas e tal. E foi o que eu fiz, mandei uma mensagem para Maju, que me acolheu, me deu umas palavras muito carinhosas, me apresentou o coletivo Mães pela Diversidade. E aí a gente começou a trocar ideia, trocar dúvidas, foi criada a camiseta do Mães, o logotipo, e aí eu comecei a me sentir abraçada com aquilo,
com a ideia de que eu não estava sozinha, que eu não era a única mãe a passar por isso. Eu acho que isso é muito importante, a gente saber que outras mães estão comigo, né? E aquela história de ninguém solta a mão de ninguém, que ninguém solta a mãe de ninguém também, é muito importante para nós, porque com essas mães eu me senti fortalecida e comecei a perceber que eu podia fazer alguma coisa pelo meu filho. Não sei se por ele, mas pelos amigos dele ou pela geração que vem depois dele, né? Aí eu comecei a buscar informações, comecei a estudar, porque eu sabia nada sobre o assunto, embora convivesse a minha vida inteira com pessoas LGBT, mas não sabia exatamente do que se tratava, né? Comecei a estudar e levantei de vez essa bandeira, né? E aí dentro do Mães pela Diversidade, eu comecei a fazer palestras em escolas, quando teve aquelas ocupações nas escolas de ensino médio. Minha primeira palestra, assim, eu fiz na escola Assis Chateaubriand. Eu lembro. A convite dos alunos foi muito legal. A convite, na verdade, do meu amigo Eduardo Arruda, não sei se pode dizer os nomes. Pode, sim. E aí ele me convidou, me botou uma pilha, eu perguntei para a coordenadora regional se podia. Mandei fazer uma camiseta, comprei uma bandeira arco-íris e montei uma apresentação de PowerPoint e fui. Com as minhas bandeiras na mão, uma em cada mão, uma arco-íris e o outro é do Mães pela Diversidade. Comecei a falar com esses alunos, foi uma palestra muito legal. Eu vi que os alunos se sentiram acolhidos por mim, e eu me senti acolhida por aquele grupo. E aí, desde então, não parei mais. Fiz palestras no IFE, fiz palestra já em General Câmara, enfim, Arroio dos Ratos, 2 oportunidades. Muito legal, porque eu falei para professores. Então, eu achei essa forma para tentar ajudar essas gerações que estão dentro da escola, né? Porque a criança LGBT existe. Eu tive uma e eu, com o passar dos anos, comecei a perceber que o meu filho tinha sofrido muito mais do que eu pensava dentro da escola. Porque a escola é um lugar que deveria ser de carinho, de respeito, de compreensão, mas infelizmente não é. Para a criança não é. Para a criança LGBT, seguramente não é o melhor lugar. Yara, e em algum momento tu já sentiu assim, um certo preconceito por estar ligada a esse movimento das Mães pela Diversidade? Então, essa questão do preconceito, às vezes a gente demora um pouco a perceber que está passando por preconceito, né? Eu, como mãe de um homem gay, não lembro de ter passado por preconceito, por situações diretas a mim. Mas ao meu filho, sim. Eu tenho 2 profissões, né? Sou professora no município de Charqueadas e sou assistente social no município de São Jerônimo. E o ambiente de trabalho, quando a gente não tem muita intimidade com as pessoas, e lá no início, né, eu também não chegava falando que eu era mãe de um homem gay, né? Eu demorei muito a assumir isso também, eu acho que eu demorei muito a sair do armário, que também não é uma coisa muito fácil, né? Então, eu ouvi muitas piadas homofóbicas e não sabia como agir. Eu ouvi uma vez de um colega que tal pessoa ia usar qual banheiro, aquilo com um sentido agressivo, sabe? Porque jocoso, uma coisa assim muito feia. Sim.
completamente homofóbica o comentário dele, né? Então, aquilo foi como se estivesse falando do meu filho. E a gente precisa tomar as rédeas disso, levantar a bandeira e pedir para as pessoas e fazer com que as pessoas parem com essas piadas, que isso não tem graça, que essa piada correu aquele aluno da escola. Então, esse direito de estudar foi tirado. Yara, fala mais sobre a ONG Mães pela Diversidade. Vocês se reúnem mensalmente, fazem campanhas, participam de atos. Fala um pouco mais para nós sobre isso. Paula, é interessante te responder isso, porque estamos justamente no mês do orgulho LGBTQIA+. E a nossa ONG, ela está presente em quase todos os estados do Brasil. E a principal atuação nossa é nas paradas de orgulho. A gente faz a abertura da parada de orgulho em Porto Alegre. A gente faz a abertura da parada de orgulho LGBTQIA+, em São Paulo, que foi recentemente, e tem a fama de ser uma das maiores paradas do mundo, né? Tem um número muito grande de integrantes, são 9 carros, shows de artistas muito importantes como Pablo Vittar, Daniela Mercury já participou, a Anitta, enfim. E no Rio Grande do Sul é sempre muito emocionante a gente fazer essa abertura, porque a gente tem essa característica diferente aqui no Rio Grande do Sul, que a parada acontecem aqueles shows no palco, os discursos, onde o Mães faz parte, e sempre tem uma mãe que faz um discurso, e depois tem uma caminhada. E a gente sempre vai na frente com a nossa faixa, dizendo: tire o seu preconceito do caminho que vamos passar com o nosso amor. E nós, como mães, vamos caminhando e dizendo que nossos filhos não são filhos de chocadeira, eles têm mãe, eles têm pai, eles têm tios, tias, madrinhas, avós. Família. Tem família e a gente luta por eles, né? Quando dizem, esse negócio de a minoria, não é minoria. Junta eu, a minha mãe, a minha irmã, o meu cunhado, meu sobrinho, junta toda a nossa família levantando a bandeira do Jean e vamos ver onde é que está essa minoria, né? A gente também faz reuniões mensais, no caso nós aqui do Rio Grande do Sul. Antes da pandemia a gente fazia uma vez por mês em Porto Alegre. Com a pandemia a gente passou a fazer reuniões online uma vez por semana, o que eu acho que nos ajudou muito, porque a gente teve períodos muito ruins, assim, a gente teve a questão de saúde mental de muitos dos nossos filhos, né, que acaba influenciando na nossa saúde mental também, né, e a gente passou por aquele período horrível que todos nós passamos, né, ou pelo menos quem tem saúde mental ficou com ela abalada. Então a gente tem essas reuniões que a gente acolhe outras mães e a gente tira nossas dúvidas, encaminha nossos filhos para trabalho, né? Tem alguns programas, transempregos, tem cursinho pré-vestibular específico para LGBT. Então a gente tem alguns projetos que são desenvolvidos e que a gente tenta fazer em todo o Brasil. Em função da parada de São Paulo, que nós ficamos 2 anos sem poder botar o nosso bloco na rua, tivemos a parada de São Paulo, que tem grande repercussão, inclusive saíram algumas matérias
no Fantástico, na RBS, sobre a nossa parada de Porto Alegre. E aí muitas mães começaram a chegar até nós. E a gente gosta sempre de deixar, né, esses canais abertos. Nos procurem no Facebook, nas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, principalmente Facebook e Instagram. Sempre colocando lá que gostaria de participar e qual é o seu estado. Que daí a gente tem uma pessoa que capta o contato dessa mãe e a gente entra em contato, faz um acolhimento, uma conversa, coloca ela na sala do seu estado. E em alguns estados tem grupo de WhatsApp, onde a gente troca experiências, troca ideias, dúvidas, faz desabafos, né? Procura lá, Mães pela Diversidade, que vai nos achar. Mas a Yara não é a única convidada para o debate. Eu sou a Camila de Freitas, eu sou professora nas redes municipais de Charqueadas e Arroio dos Ratos. Eu atuo como professora alfabetizadora há 10 anos e sou uma mulher LGBT, o B ali do LGBT, casada e completamente apaixonada pela minha esposa. Mas se eu fosse casada com um esposo em vez de uma esposa, eu continuaria fazendo parte da comunidade LGBT, porque o B está ali. A Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural da Unesco considera a diversidade cultural um patrimônio comum da humanidade, que deve ser respeitado e preservado. Esse documento é uma referência mundial para todos se orientarem quanto às formas de conviver com a diversidade, abordando o direito à liberdade, aos direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais. Nos parece, ou até bem pouco tempo, era pacífico socialmente que a escola deveria incorporar tais preceitos em seu cotidiano. Faço essa ressalva tendo em vista movimentos que têm trazido uma agenda mais voltada a costumes de viés moralistas, que se contrapõem em muitas medidas à ideia de pluralidade que estamos falando aqui. Por sua vez, a Base Nacional Comum Curricular, documento normativo que vai orientar a elaboração dos novos currículos escolares, fez questão de destacar a necessidade da escola contribuir para aplacar toda a discriminação e preconceito, dialogar com a multiculturalidade. A partir das suas vivências como membro da comunidade LGBTQIA+, qual seria a importância da escola na abordagem desse tema? Primeiro aspecto importante é dizer que todas as minhas vivências são de várias escolas, de 4 municípios diferentes, e eu trago também muitas vivências das minhas colegas, dos meus alunos, ou de alunos de colegas que nós vamos conversando e vão trazendo essas experiências, essas vivências e todo esse aprendizado, né? E, infelizmente, algumas feridas, sim. Triste mesmo, mas infelizmente algumas feridas. A escola, ela reproduz algumas desigualdades, né? Ela reproduz alguns preconceitos que estão muito presentes na nossa sociedade. Então, nós queremos sim uma escola democrática, nós queremos uma escola para todos, mas nós ainda não alcançamos, por diversos motivos. Nós temos alunos que trazem questões muito pesadas à família, nós temos ainda colegas, eu sempre defendo os meus colegas são maravilhosos, eles querem sim se aprofundar, eles querem, mas nós ainda temos preconceitos muito enraizados, né? Nós temos falas que saem sem querer e a escola precisa, com urgência, repensar em tudo isso. E para repensar em tudo isso, a gente não precisa, assim, reorganizar todo o nosso plano de estudos, reorganizar toda a nossa prática pedagógica. Eu destaco sempre as mesmas coisas, eu sou repetitiva quando eu falo, mas essas coisas precisam ser repetidas. Nós precisamos ter empatia, amorosidade, precisamos ter, assim, um acolhimento com o aluno. Aquele aluno LGBT, e eu sempre digo isso de diversos alunos, não só do aluno LGBT, se ele está passando por um momento de descoberta, se ele está passando por um momento difícil, porque não é fácil se conhecer, não é fácil, o autoconhecimento é doloroso, e a escola não pode compartilhar, a escola deve compartilhar dessa dor, ela não pode ainda
prejudicar essa dor, dizer que essa dor não é importante, que a gente só quer matemática, português. Eu quero sim que o aluno saiba matemática, português e quero muito, mas a escola precisa olhar para esse sujeito como um todo. Todos os nossos alunos precisam ser compreendidos e não é fácil compreender adolescente, eu sei, mas é necessário entender os adolescentes LGBTs e todos os adolescentes. É uma fase difícil e nós não podemos ser mais um peso na mochila dessas crianças. Nós precisamos acolhê-los. Eles não precisam de respostas, até porque nós não temos essas respostas. As letras são variadas, as experiências são variadas e muitas experiências são pesadas, mas eles precisam sentir que a escola é um lugar seguro. Quanto mais diversificada a sociedade, maior o compromisso com a democracia e mais opções de possibilidades para criar recursos para o bem comum, contribuindo para o desenvolvimento humano de modo geral. Modos diferentes de pensar e agir permitem maior possibilidade de escolha e favorecem a evolução e a melhoria da vida em sociedade, considerando não só o crescimento econômico, mas o acesso a uma existência intelectual, afetiva, moral e espiritual mais satisfatória. Defender a diversidade é um princípio ético que respeita a dignidade humana, a liberdade e o direito de ser e existir à sua maneira, considerando todos os grupos de pessoas, sobretudo as minorias, pois elas fazem parte dos direitos humanos e deve ser cumprida por todos, sem fazer distinções de pessoas com base em sua cultura, inclusive na educação. Vereadora Paula